E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarde, governe e ilumina. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus queridos alunos, estamos de volta ao nosso curso de Teoria do Conhecimento e hoje continuaremos conhecendo um pouquinho mais a teoria do conhecimento de Santo Tomás de Aquino. Na aula passada, nós vimos vários conceitos introdutórios importantes que hoje vamos recordar um pouco e hoje nós vamos tratar propriamente do que é o conhecimento intelectual. Nós começamos a ver na última aula como se dá esse processo. Não se esqueçam aqueles conceitos fundamentais que hoje vamos recordar um pouquinho. A aula de hoje também é introdutória, não precisa se ater demais nos pormenores, mas nos conceitos gerais. Conforme a aula for avançando, eu vou dizendo aquilo que é mais importante, aquilo que deve ser guardado, ok? Então, temos aí o nosso slide. Hoje nós vamos trabalhar propriamente o que é o conhecimento intelectual. Nós continuamos seguindo o texto do Henri Dominique Gardel, ok? Então vamos aí ao primeiro slide, que é o conhecimento intelectual. Acima da vida sensitiva, encontra-se no homem um grau superior de vida, que é a vida intelectiva, com duas atividades distintas, a inteligência e a vontade. Então, nesta vida intelectiva do homem, essas duas faculdades se distinguem e são muito importantes. Aqui para o nosso curso nós vamos ter a vida intelectiva, porque a atividade da vontade diz respeito muito mais à ética do que à epistemologia. Aqui trataremos tão somente da primeira, e tudo o que foi dito até aqui a respeito do processo do conhecimento é comum ao homem e aos animais superiores, aqueles que dispõem de sistema nervoso central. De agora em diante, trataremos do que é próprio do homem, ou seja, o ato da inteligência. E aí no próximo quadro, apenas para ilustrar um pouquinho, nós temos aí essas duas atividades do intelecto humano. A inteligência, que é o que nós vamos tratar, que aborda propriamente a questão do conhecimento e seus processos. Ela é objeto de estudo da teoria do conhecimento e da epistemologia. A vontade e a sua relação com a liberdade é objeto de uma outra disciplina filosófica, que é a ética, que vocês estudam com outro professor em um outro curso. Mas é importante distinguir esses dois âmbitos porque eles são importantes. Vamos ao próximo slide. Ainda nessa diferença, Santo Tomás distingue o conhecimento sensível do inteligível, basicamente afirmando que o primeiro tem como objeto o particular, enquanto o segundo, o universal. Nós vimos também na aula passada que mesmo o conhecimento tem dois aspectos, o conhecimento inteligível e o sensível. Na última aula nós tratamos muito do conhecimento sensível e começamos a ver alguns aspectos do conhecimento intelectível. O conhecimento sensível nós vimos, vamos recordar, quais são os sentidos próprios, os sentidos comuns, os sentidos internos e os sentidos externos e como eles agem. Vocês se lembram, no final da aula passada eu pedi que guardassem alguns conceitos essenciais. E na aula passada a gente tratou muito levemente do conhecimento intelectivo e eu disse para vocês que nós veríamos isso mais para frente, é o conteúdo da aula de hoje, tá bem? Os sentidos, apenas recordando aqui, só percebem e retêm o particular ou o singular. Já a inteligência
é capaz das operações não sensíveis, ou seja, aquelas que não dependem exclusivamente dos sentidos, como por exemplo o juízo, em que comparando duas realidades, estabelece entre elas uma relação ou conclusão, chegando assim à noção de verdade. Tem muito a ver aqui com o que nós estudamos em lógica também. Igualmente, é capaz de conceber as realidades não sensíveis ou corporais, como Deus, bem como é capaz de, por reflexão, tomar consciência de si mesma e de sua atividade, bem como influencia e determina a vontade. Então, muito importante pensar nisso. O nosso intelecto, ele é aberto a toda a realidade. Então, o que é passível de conhecimento para o homem? Toda a realidade. Nós vimos, o conhecimento inicialmente se dá através do sentido, pela mediação dos sentidos. A nossa inteligência processa essas informações a partir dos sentidos internos, o influxo da memória, da estimativa e da cogitativa. Só que nós observamos também que nós somos capazes de inclinar a nossa inteligência e refletir também sobre as coisas não materiais. Podemos pensar conceitos como o amor, por exemplo, como a justiça, a bondade e assim por diante. Nós veremos mais para frente que mesmo esses conceitos, eles começam através de alguma experiência que vem através dos sentidos. Mas a faculdade de inteligir, ela não depende de que uma realidade seja material. Nós vamos começar a ver isso um pouquinho mais na aula de hoje. E é por isso que nós pensamos realidades também sobrenaturais. Aqui já deixo desde já uma pergunta que eu gostaria que você fosse acompanhando a aula de hoje, pensando numa possível resposta. Vamos ver se você consegue ir intuindo uma resposta. Seria possível para o homem ver a Deus? Outra pergunta. Seria possível para o homem conhecer a Deus? Se a resposta é positiva, de que forma? Nós vamos responder essa pergunta no final da aula de hoje. Agora vamos recordar um pouquinho o que vimos na aula anterior. Aí no próximo slide, vamos nos lembrar, aquele mesmo slide que representa o conhecimento sensível ou o conhecimento aí dos particulares. Então aí nós temos o homem, que através dos seus 5 sentidos externos, quando entra em contato com a realidade, o objeto do conhecimento, aí no caso, né, uma vaca, ele através dos sentidos capta os particulares, aí o som, o cheiro, a cor, a espessura, o tamanho e tudo por diante. Tudo isso faz parte do conhecimento sensível. E nós vimos na aula passada como a nossa inteligência organiza essa informação, depois também através dos sentimentos internos. Vamos recordar aí o próximo slide, que também vimos na aula anterior, representando o conhecimento intelectual. Eu falei para vocês na aula passada que através do conhecimento intelectual nós conhecemos o quid de uma coisa, ou seja, o que a coisa realmente é. E nessa imagem que temos aí no quadro, tem o exemplo aí do Romário para representar o conhecimento do homem, né? Então, a nossa inteligência se inclina ao objeto, no caso aí um homem, vê que tem todas as características de um homem, então pode formular o conceito, né? Que então é uma substância individual de natureza racional. Entrando em fluxo também da estimativa e da cogitativa, a gente pode associar esse conhecimento, inclusive reproduzindo na nossa inteligência esse conhecimento. Então, eu sei o que é um homem, eu reconheço aquele homem como sendo Romário, e aí eu me lembro que ele foi jogador de futebol, que foi o melhor jogador da Copa de 94, o artilheiro do Brasil, que hoje é senador da República e etc. Essa já seria o conhecimento intelectual, aquele que se dá após aquelas informações que vieram por sentidos. Até aqui nada de novo, nós já vimos isso na aula passada. Vamos adentrar agora um pouquinho um novo conteúdo. O conhecimento intelectual. A inteligência, por sua vez, aqui já estamos falando do conhecimento intelectual, é capaz de penetrar a essência das coisas,
enquanto os sentidos permanecem na superficialidade e particularidade das coisas. Como eu digo sempre para vocês, a perspectiva do nosso curso é muito metafísica. Nós vamos pensar que os sentidos, sejam os internos quanto também os externos, eles trabalham com os acidentes. Eles captam os acidentes, ou aqui chamado os particulares. Organizando essas informações, vai entrar em jogo aí o conhecimento intelectual, que nos permite conhecer a essência das coisas, ou a sua quididade. Essa é uma palavrinha que vai aparecer muito hoje, já apareceu um pouco na aula passada e muito mais hoje, porque é disso que se trata a aula de hoje. Por isso, esta é a atividade que define a especificidade do ser humano. O homem é um animal dotado de razão e a inteligência possui o primado sobre todas as demais faculdades da alma, inclusive a vontade. Ou seja, porque nós somos capazes de conhecer a essência das coisas, esse conhecimento não é imediato, né? Ele se dá após o conhecimento sensitivo, como vimos na aula passada. Entrando em fluxo a nossa inteligência, nós podemos abstrair o que é uma coisa. Isso na teoria do conhecimento aristotélico-tomista. E por isso, a inteligência é aquela faculdade superior da alma, mais superior que todas as outras. Inclusive, eu posso fazer como objeto do meu conhecimento o meu próprio eu, a minha própria personalidade, as minhas próprias características, a minha relação com o mundo, a minha relação com os demais, tudo aquilo que não sou eu, na filosofia nós chamamos de alteridade. O que é alteridade? Tudo o que não sou eu. Podemos pensar a alteridade como Deus, as outras pessoas, o mundo, as relações entre si. E quando eu penso em mim mesmo, se dá um processo de autoconsciência, ok? A inteligência, por sua vez, ao contrário das posturas idealistas que nós vimos lá nas primeiras aulas, para Aristóteles, não é capaz de fornecer a si mesma os seus conteúdos, mas precisa do concurso dos sentidos e de uma potência espiritual ativa. Essa potência espiritual ativa, meus queridos, é o intelecto agente. Nas próximas aulas, a partir de hoje, nós vamos falar muito de intelecto agente e intelecto passível, até que isso se torne muito familiar a nós. Resumindo brevemente o que nós falamos até aqui. A nossa inteligência, ao contrário do que diziam os idealistas, estão lembrados? Para os idealistas como Platão, por exemplo, a origem do conhecimento se dá no mundo das ideias e de conceitos racionais. Na teoria realista, intelectualista de Santo Tomás e Aristóteles, a inteligência não pode agir desvinculada da realidade. Isso significa que o primeiro aspecto do conhecimento é sempre o conhecimento sensível. Aí você pode pensar assim, mas eu posso conhecer também coisas que eu nunca tive algum contato sensível. Sim, é verdade. Eu posso pensar, por exemplo, como é a Lua. Embora eu nunca tenha tido contato com a Lua, nunca fui e provavelmente nunca estarei lá. Porém, a abstração e esse processo de conhecimento intelectivo se dá a partir daquilo que eu já conheço, a partir daquelas realidades, daqueles conceitos que eu já conheço por experiência ou por estudo. Então, o influxo do conhecimento sensível, mesmo no conhecimento intelectivo, está sempre presente. Por quê? Para o homem, todo conhecimento começa nos sentidos. E como se desenvolve, então, o conhecimento intelectivo? Através daquele conceito que eu digo sempre para vocês, que é o mais importante para a nossa metafísica, que é a analogia. Através daquilo que eu conheço, eu posso conceber intelectualmente também o que eu não conheço. Através do processo de comparação de semelhanças e diferenças, ok? E o intelecto agente tem por função abstrair o inteligível do sensível, ou seja, ele abstrai aquelas informações
que foram vindas dos sentidos, que nele estava contido em potência, como se verá mais em detalhes. Vamos ao próximo slide. Então, o conhecimento intelectivo. Esse slide aí também não é novo, nós já vimos ele na aula passada. Apenas lembrando, quando entra em fluxo o conhecimento sensível, se observa aí os particulares, né? Então, o tamanho, o cheiro, a cor, o modo de se expressar e assim por diante. Entrando em fluxo aí os sensíveis próprios e os comuns. O meu conhecimento intelectivo começa a processar. Eu vejo, fala como homem, se relaciona como homem, tem aparência de homem, aspecto de homem, é um homem. Ele pode pensar, o que é o homem? Relacionando o quê? O conhecimento de todos os outros homens, ele chega aí ao conhecimento qualitativo e pode descobrir, né? Descobrir no sentido mesmo que diz a palavra, né? Como tirar um véu, descobrir o que é o homem e chega aí ao conhecimento qualitativo, que é o conhecimento da essência. E aí ele pode entender esse conhecimento qualitativo, que o homem é uma substância individual de natureza racional, para utilizarmos aí a definição de Boécio. Vamos ao próximo slide. Agora vamos a uma noção geral de conhecimento. A primeira ideia que se pode fazer do conhecimento é a abertura de um ser em relação aos outros, bem como o modo pelo qual o meu ser pode projetar aquilo que ele não é. E isso se torna indefinidamente renovável, ilimitado, enriquecedor, prazeroso. Tratando-se do conhecimento intelectual, nada do que existe escapa ao nosso impulso de conhecer. É o que eu acabei de dizer anteriormente. Então, a minha inteligência, ela é inclinada a toda a realidade. Não existe nada que não seja passível do meu conhecimento intelectivo. Uma vez que a inteligência se inclina sobre uma realidade, pode abstrair sobre essa. E aí está a magia, vamos assim dizer, da capacidade humana e o seu intelecto. E nesse sentido que o homem também se assemelha a Deus. A sua imagem e semelhança, o homem é capaz de conhecer. Também os animais, como nós já vimos, são capazes de uma forma de conhecimento. Mas esse conhecimento não é de nenhuma forma tão superior como é o conhecimento do homem, que inclusive pode refletir sobre aquilo que ele é. E assim também refletir sobre a sua relação com a alteridade. Então, tudo, na verdade, é objeto de conhecimento humano. E olha que interessante, até mesmo o que não existe é passível do conhecimento humano. Como? Através do processo de analogia. Porque eu conheço o ser e a existência, eu posso pensar intelectualmente no não ser, a não existência ou o nada. Esta é uma grande polêmica que, por exemplo, os sofistas tiveram dificuldades e se pensava, por exemplo, que o nada não existe, como vocês viram na aula sobre os sofistas, que nós estudamos em lógica, e como estudaram também em história da filosofia, quando estudaram os pré-socráticos. Aqui encontramos um ponto fundamental da filosofia aristotélico-tomista. Todo ser é pensável, isto é, inteligível. Isto quer dizer que a alma humana é, de certo modo, todas as coisas, sensíveis e inteligíveis. O que significa isso? A alma humana, a capacidade intelectiva do homem, é capaz de se inclinar sobre qualquer realidade. Então, a inteligência humana tende sempre para o ser. Qual ser, professor? Qualquer ser, qualquer realidade. De alguma forma, a alma humana se inclina a todo ser e se adequa a ele. Aqui, a beleza do conhecimento humano. A nossa alma intelectiva, sem deixar de ser o que ela é, de alguma forma se torna todas as coisas. Aquelas que advêm do conhecimento sensível e também as realidades que não advêm do conhecimento sensível. Isso significa que na nossa inteligência,
todas as coisas podem estar presentes na nossa alma intelectiva. Vamos ao próximo slide. Os seres com potencialidade de conhecer podem, assim, tornar-se todas as coisas, por uma espécie de identificação do sujeito e do objeto. Então, quando a nossa inteligência se inclina a um objeto, de alguma forma ela se identifica com ele. No entanto, ela não deixa de ser o que ela é. E isso dá uma polêmica entre alguns autores, como Kant, por exemplo, que diz: você pode conhecer as propriedades da coisa, mas nunca o que a coisa é nela mesma. Mas vamos deixar essas questões quando estudarmos a teoria do conhecimento de Immanuel Kant. Aqui basta para nós entender que a nossa alma, inclinada ao conhecimento do objeto, é capaz de tal forma de se identificar a ele, que reproduz nela aquilo que o objeto é, inclusive conhecendo por abstração e por analogia a sua essência. No entanto, a alma não deixa de ser o que ela realmente é. Mas como é aberta à realidade e a todo ser, esse conhecimento é possível e ele só se expande e não há limite para a nossa capacidade racional. Há no intelecto, na alma, uma matéria que é capaz de identificar-se com todas as coisas, embora ela mesma esteja vazia de qualquer determinação. Esta matéria, você não vai pensar assim como algo material, como esse computador, por exemplo. Você vai pensar num conceito metafísico importante que vocês vão estudar, que é a matéria-prima. Este é um conceito. Esta matéria é sempre passível de recepção de uma forma. E é por isso que para Santo Tomás e Aristóteles, todo o nosso conhecimento é ilemórfico. Essa palavrinha grega significa matéria e forma. Essa matéria-prima é sempre passível de receber uma forma, ou seja, de conceber intelectualmente o conhecimento de qualquer coisa nessas duas perspectivas, matéria e forma. Essa matéria é totalmente aberta e pode receber qualquer forma. Qual forma? A forma do objeto do nosso conhecimento. Daí a clássica informação de que a alma é primitivamente como um quadro, sobre o qual nada há descrito, uma tábula rasa. Só depois que algo é como que colocado no ato do intelecto, que esta passa a inteligir, isto é, a pensar. Aqui nós vemos, por exemplo, como Santo Tomás e Aristóteles resolvem todos aqueles problemas das primeiras aulas que nós vimos, das posturas idealistas, intelectualistas, céticas, relativistas e exclusivamente empiristas. Por quê? Por esta capacidade da alma intelectiva de receber uma forma. A matéria está lá em potência. Uma vez que é atualizada pelo conteúdo do objeto, pelas informações advindas do objeto, na nossa alma nós temos o conhecimento também ilemórfico. A matéria e a forma se compõem. Se isso parece um tanto quanto complicado agora, não se assuste, porque vai ficando cada vez mais claro e, sobretudo, é interessante porque nós vamos percebendo que, de fato, é assim que se dá no nosso conhecimento. Nós não estamos vendo apenas uma teoria filosofática impossível de conhecer. Nós vamos confrontando isso com a nossa própria forma de conhecer, com o que estamos fazendo aqui agora nesta aula, e vamos vendo que é fácil de compreender quando a gente vai para a realidade, como se dá de fato o nosso processo de conhecimento. O intelecto, em potência, nós já sabemos o que é potência, não é inteligível. Quando ele se identifica com o inteligível, ou seja, como conteúdo do que eu estou conhecendo, passa a estar em ato e conhece a sua atividade. É exatamente o processo que estamos fazendo agora nessa videoaula. Na intelecção, se unificam a inteligência e o inteligível, de forma que no conhecimento terminado, eles se tornam indistinguíveis. Aqui nós estamos diferenciando, por exemplo, o que é a atividade da nossa inteligência e o que é o inteligível. O que é o inteligível? Aquelas informações da alteridade ou do nosso objeto de conhecimento.
E nós estamos estudando agora, por exemplo, o que é a nossa inteligência. No conhecimento já terminado, as duas coisas se fundem. E onde está tudo isso? Na nossa alma intelectiva. Podemos ver aí o próximo slide. O intelecto humano não é capaz, como o intelecto divino ou angélico, de apreender a essência dos objetos inferiores, diretamente ou imediatamente, mas o faz através do reconhecimento de suas semelhanças e diferenças, numa identidade relativa entre o que se conhece, o objeto, e quem conhece, o sujeito. Ainda considerando esse quadro, eu vou explicando para vocês. Então, o intelecto humano, diferentemente do intelecto divino, nós já vimos isso um pouquinho também na aula passada, não conhece as coisas por essência. Então, para saber o que é o homem, eu preciso ter o conhecimento através dos sentidos, inclinar a minha inteligência, o conhecimento sensível, entrar em fluxo aí o conhecimento inteligível da realidade, processar todas essas informações e aí sim eu chego ao conhecimento qualitativo. Diferentemente, o conhecimento divino e o angélico não. Eles conhecem todas as coisas sem mediação de sentidos, até porque eles não possuem corpos, portanto não possuem sentidos. Então, eles não possuem o conhecimento que seja mediado pelos sentidos. Possuem, portanto, o conhecimento imediato, um conhecimento espiritual e totalmente intelectual que se dá através da essência. Para o homem isso é possível? Não, mas podemos sim, na teoria do conhecimento aristotélico tomista, conhecer as essências, porém não de modo imediato, mas através do influxo do conhecimento sensível que nós vimos na aula passada, reconhecendo as suas semelhanças e diferenças. Isso nada mais é do que o conhecimento humano, que é analógico. A analogia, portanto, é fundamental para o processo do conhecimento humano. Vamos ao próximo slide. Assim, é possível determinar essa forma de identificação pela qual o ser que conhece distingue-se do ser que não conhece, pelo fato de possuir, além da sua própria forma ou essência, a das outras coisas. Esta recepção não se dá de forma física. Isso é muito fácil de conhecer. Quando a minha inteligência versa sobre um objeto qualquer da realidade, a alteridade, esse conhecimento é intelectivo e totalmente imaterial. Então, quando eu conheço uma outra pessoa, essa outra pessoa não está materialmente, fisicamente na minha inteligência. É um conhecimento totalmente abstrato, no entanto, um conhecimento real. E quando nós estudarmos o conceito de verdade desta teoria, nós vamos ver que a verdade é justamente a adequação daquilo que eu tenho no meu intelecto com a realidade enquanto tal. Por isso, o conceito de verdade tomista, adequatio res intellecto. Veritas est adequatio res intellecto. Uma adequação do que existe na nossa inteligência, no intelecto, com a coisa em si mesma. Essa é uma questão que tem algumas nuances e algumas problemáticas na filosofia moderna e contemporânea após Kant, que não vamos abordar essa problemática agora, até porque essa teoria tomista resolve essas tensões e vamos retomar no próximo semestre, quando nós estudarmos a teoria do conhecimento tomista e as suas, aquelas que surgiram a partir dela. Aqui devemos dizer que há duas maneiras de receber a forma de algo. A recepção subjetiva ou entitativa, pela qual uma forma se une a uma matéria para constituir um terceiro termo, a matéria informada ou o composto ilemórfico, que é o modo de ser dos entes naturais. É aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Assim, o sujeito, como que se torna o objeto, identificando-se com ele. No entanto, nem o sujeito deixa de ser o sujeito, nem o objeto deixa de ser o sujeito, o objeto.
essa identificação é totalmente intelectual. Sem que isso constitua um terceiro termo. Esta união é dita objetiva ou intencional, por ela se dar na ordem da representação e não de uma recepção física da forma. Na recepção objetiva, a forma está como que encerrada ou determinada pela matéria. Na recepção objetiva, a recepção é imaterial, o que exige que para se dar o conhecimento, o objeto deve ser elevado a um certo nível de imaterialidade. Ou seja, no processo do conhecimento sensível, quando eu vou abstraindo aqueles particulares através dos sensíveis próprios e comum, à medida que vai entrando em fluxo os sentidos internos, este conhecimento sensível vai se tornando de alguma forma imaterial. E vai entrando em jogo aí o meu intelecto passivo e o meu intelecto agente, tornando um conteúdo essas informações. E esse processo específico nós estamos vendo introdutoriamente agora e mais especificamente veremos na próxima aula. Vamos ao próximo slide. A imaterialidade aqui não significa uma privação de ser, mas uma perfeição de ser, pois a mente humana só pode inteligir algo que esteja em ato, isto é, com a plenitude do seu ser. Aqui uma questão que os idealistas tiveram dificuldade. Então, esta imaterialidade, se você pensar, quando eu penso um homem, ele não está materialmente na minha inteligência, ele está imaterialmente, mas essa imaterialidade não é uma privação de ser. Não é que não possui um conteúdo, não participa do ser enquanto tal, mas é uma nova modalidade de ser. Portanto, é uma das perfeições do ser. Eu penso no homem real, naquilo que realmente ele é, na sua essência, mas isso acrescenta algo à noção de ser, e não uma privação de ser, como entenderam parte dos pré-socráticos e parte também dos modernos. Então, muito importante, vocês vão ver que vão ter muita facilidade quando estudarem metafísica, porque todos esses conceitos fundamentais já estão presentes aqui nessa teoria do conhecimento tomista que estamos estudando. Portanto, esta imaterialidade do objeto que eu conheço intelectualmente não é de nenhuma forma uma privação de ser. Pelo contrário, ela é mais uma perfeição de ser. Inclusive, isso também é um problema nos pré-socráticos, por exemplo, por quê? Parmênides dizia que o não ser não é e por isso nem sequer pode ser pensado. Porque quando ele é pensado, de alguma forma ele já é. E o que ele é? Um ente de razão, embora esse seja um conceito tomista. Quando eu penso o nada, ele já deixou de ser nada, porque ele tem alguma perfeição de ser, ele é alguma coisa na minha mente. Então, Aristóteles explica isso de um modo melhor e Santo Tomás aprofunda a sua explicação. Então, o ser pensado não é um ser privado de ser, pelo contrário, é uma nova modalidade, ou mais tecnicamente, metafisicamente falando, é mais uma perfeição do ser. E qual é essa perfeição do ser? A sua inteligibilidade, ou seja, tudo aquilo que é, portanto, tudo aquilo que é ente, que é ser, é inteligível, é passível de ser conhecido. E essa noção não priva, acrescenta novas noções ao ser. A imaterialidade aqui diz respeito tanto ao sujeito como ao objeto do conhecimento. Quanto mais um ser é imaterial ou em ato, tanto mais ele é inteligível e mais elevado é na hierarquia das inteligências. Vamos entender isso que parece difícil? Presta aqui atenção bastante no que eu vou dizer agora.
Nós não podemos conhecer uma coisa quando ela está em potência. Nós já vimos isso na aula anterior. Nós conhecemos o conceito de potência. Lembra-se? Potência é aquilo que pode vir a ser. Nós podemos conhecer de alguma forma. Pensando agora você, por exemplo, como um graduando de filosofia. Você tem potência para ser um graduado em filosofia. Ou você, seminarista, podemos pensar, é um padre em potência. Nós podemos conhecer isso abstratamente. Mas o padre que você será efetivamente, o graduado em filosofia que você será efetivamente, nós só poderemos conhecer quando você for em ato um graduado em filosofia ou um sacerdote. Porém, esta imaterialidade do ser, essa possibilidade de conhecer, faz com que a nossa faculdade seja superior. Ou seja, quanto mais passível de imaterialidade é um conteúdo de conhecimento, tanto mais é inteligível. Por isso nós podemos pensar, por exemplo, porque existem sacerdotes em ato, nós podemos pensar no sacerdócio enquanto conceito e inclusive enquanto potência. Porque existem homens em ato, nós podemos pensar o que é o homem, o que é o seu conceito, a sua pessoa, a sua característica. Ou seja, quanto mais passível de materialidade, mais inteligível é. E quanto maior a capacidade da inteligência em inteligir imaterialmente, mais superior é essa capacidade intelectiva. É por isso que de nenhuma forma nós podemos dizer que o conhecimento dos animais é tão superior como o dos homens. Porque embora exista na natureza alguns animais com uma inteligência muito elevada, uma capacidade sensitiva, intuitiva elevadíssima e, considerando os particulares, até superior ao do homem, jamais um animal pode pensar, por exemplo, quem ele é, qual o sentido da sua vida, qual o sentido da sua existência, como deve e como modular moralmente ou eticamente a sua relação com a autoridade, né? Com a sua comida, com o seu dono. Ele age instintivamente, ainda que tenhamos a impressão de que essa relação em alguns casos é muito elaborada, mas jamais é um conhecimento elaborado comparando-se ao do homem, que pode inclusive abstrair não apenas o que é alteridade, mas a sua própria relação com essa alteridade. Para cada caso, voltemos ao slide, há dois modos distintos de existir: o ser simples ou o entitativo, que designa a existência mesma da coisa na realidade, e o ser intencional, que é a coisa conhecida, sua existência como objeto, pois é pelo conhecimento que a coisa vem a existir em mim, ainda que de modo diferente da sua existência em si. Ou seja, o conteúdo da inteligência que existe em mim, embora não seja o objeto em si mesmo, ele pode corresponder exatamente àquilo que é o objeto. E é por isso que eu posso falar sim, na epistemologia aristotélica tomista, de um conhecimento quiditativo, que Kant chamaria de conhecimento numênico, em contraposição ao conhecimento fenomênico. Apenas aqui pincelando e introduzindo conceitos que vamos estudar lá no segundo semestre. Vamos aí ao próximo quadro. O objeto próprio do intelecto humano, que está unido a um corpo, é a quididade. Conceito esse que vamos estudar muito daqui para frente. Ou a natureza existente na coisa corpórea. Etimologicamente, a quididade designa a concepção formada para responder à questão do quid, ou o que é. O que é o quid? Exatamente o que é a coisa. Quando eu digo o quid de algo, eu estou dizendo o é da coisa, né? Tem até um programa de rádio que chama o é da coisa. O é da coisa é o seu quid, o que a coisa realmente é em si mesma. E o conhecimento quiditativo é, portanto, o conhecimento deste quid.
Quando eu conheço o que uma coisa é, a sua essência, falando do homem, por exemplo, que ele é uma substância individual de natureza racional, eu estou conhecendo o seu quid, ou seja, dizendo o que realmente ele é e que se aplica a todo e qualquer homem. E é por isso que eu posso falar, inclusive, do gênero humano, ok? Esta designa a natureza profunda de uma coisa, a sua essência, o que faz com que um ser seja tal. O que faz com que o homem seja homem? Ele ser uma substância individual de natureza racional. Enquanto os sentidos não percebem, além dos acidentes exteriores, a inteligência vai até o ser da coisa. Ainda que os modos e os acidentes de um ser possam ser concebidos como quididades ou essências. Enfim, a inteligência é feita para captar a essência das coisas. Aí você tem, um sujeito que conhece o homem. Nesse processo, nessa relação, entrando em fluxo aí, tanto conhecimento sensível como inteligível, eu posso conhecer a essência das coisas, por abstração, por mediação, por tudo aquilo que nós já falamos, mas posso sim conhecer o quid. No caso aí, mais uma vez eu repito, a essência é do homem, substância individual de natureza racional. Próximo slide. Esta quididade designa a natureza abstrata da coisa. São conceitos que correspondem à realidade, no entanto, nós chamamos de natureza abstrata. Isto é, a natureza considerada independentemente de tudo que é o particular ou o individual. A natureza abstrata é aquela que se dá na minha inteligência, na inteligência do sujeito que conhece. Este conhecer a forma que está na matéria corporal se faz abstraindo a forma da matéria, que as imagens representam. Nesse sentido, a quididade deve ser considerada como o universal. Assim como os sentidos são a faculdade do singular, a inteligência é a faculdade do universal. E o que é o universal aí no homem? A sua essência. Por quê? Ela se aplica a todo o universo e a cada homem concreto singular. Você pode aplicar esse conceito a cada ser humano concreto, substância individual de natureza racional. Este é o seu universal e a sua essência. E os seus particulares? Ele anda, ele fala, ele pensa, ele se relaciona, são seus particulares, ok? Muito bem. Indo para o próximo slide, só para ir concluindo esta ideia e finalmente responder à questão colocada no início da aula de hoje sobre o conhecimento de Deus, vamos ver agora o objeto próprio da inteligência humana. Se a nossa inteligência se encontrasse estritamente limitada a seu objeto próprio, não poderia conhecer além da essência das coisas materiais. No entanto, nossa alma, que é de natureza espiritual, tem uma abertura ilimitada. Por quê? A nossa inteligência não é simplesmente material. Justamente pela sua imaterialidade é que ela pode conhecer todas as coisas materiais e também as não materiais. Se ela fosse apenas material, ela não tivesse esse aspecto inteligível, intelectível, ela não poderia conhecer todas as coisas. E é por isso que ela pode abrir-se a realidades puramente espirituais. Aqui você pode ir intuindo a resposta à pergunta do início da aula. O que nos indica que, para além do objeto próprio da inteligência, ou seja, a quididade, há um objeto que lhe é mais adequado e que corresponde à abertura total de sua potência. O que é esse objeto? Nada mais é do que o ser. Que ser? O ser enquanto tal, em toda a sua amplitude. Vamos pensar, o homem é ser, este computador é ser, o celular que você acompanha a aula de hoje é ser, um animal é ser, uma árvore é ser, tudo isso é ser. Então, o objeto potencialmente inclinado e o objeto próprio da nossa inteligência
será sempre o ser e as suas perfeições e as suas modalidades. É por isso que o homem pode conhecer todas as coisas, porque todas as coisas que existem são ser, em maior ou menor grau, com maior ou menor perfeição, mas todas elas são ser. Na metafísica aristotélico-tomista, o ser em plenitude, o ser por excelência é o próprio Deus. E é por isso que Santo Agostinho vai dizer que quando o homem conhece as coisas em Deus, ele participa do próprio Deus, ele participa do próprio conhecimento divino. E tanto mais a sua relação com Deus é devida, o conhecimento das coisas criadas por Deus, portanto, que participam do seu ser, também é devido. E o homem moral, o homem virtuoso, o homem santo, ou o homem que vai vivendo na graça e na glória, participa deste conhecimento divino e goza, portanto, dos prazeres, goza, portanto, das graças, dos dons, dos frutos deste conhecimento divino, vivendo em santidade. Muito bem. Aí, nesta imagem do próximo slide, nós vemos que o homem é inclinado ao conhecimento de toda a realidade. O ser é o que primeiro se atinge nas coisas. Quando eu vou conhecer qualquer coisa, eu vou perceber que essa coisa é alguma coisa. Portanto, é ser em alguma medida. Eu posso até não conhecer a sua essência, mas eu sei que é, portanto, que participa do ser. Ele é alguma coisa. A primeira coisa que a inteligência constata é: esta coisa que eu percebo é. E quando eu me faço a pergunta, é o quê? Eu estou me perguntando justamente pelo ser desta coisa, sobre o quid desta coisa. Todo gênero de ser é alcançável por esta compreensão. O ser real, o ser de razão, o ser atual, o ser possível, o ser natural, o ser sobrenatural, todos estão incluídos no campo da nossa inteligência. Todos esses outros seres, vamos ver na próxima aula, nas próximas aulas. A inteligência manifesta-se, portanto, como a faculdade do ser. Se eu perguntar para você assim, por exemplo, até numa prova ou num exercício, como se manifesta a faculdade do ser? Na inteligência. Ou a inteligência manifesta-se como? Manifesta-se na sua faculdade de ser. E aqui eu já tenho todos os elementos para responder à questão levantada no início da aula. Será que você foi capaz de perceber? O problema é possível para a mente humana o conhecimento de Deus? 5 segundos para você pensar na resposta. Não é para olhar para mim, é para pensar na resposta. Vamos lá? Se a inteligência humana é naturalmente aberta à totalidade de ser, você pode acompanhar aí, podemos deduzir daí que ela possa ter um conhecimento direto da essência divina? Pergunta. É claro que não, né? Ora, da parte de Deus, ele é inteiramente inteligível. Por quê? Porque ele é a plenitude do ser. E está completamente em ato, ele é ato puro. Por outro lado, devemos nos perguntar se o intelecto humano está proporcionado ao conhecimento direto de Deus. E evidentemente que nosso intelecto é limitado, e sua potencialidade é a de um ser criado, guardando em relação ao Criador uma infinita desproporção. É verdade que eu participo do ser de Deus. É em verdade que a sua imagem e semelhança, a minha inteligência também é inclinada a toda a realidade. Porém, quando nós pensamos no ser de Deus, é o ser em plenitude, perfeitamente em ato. A minha inteligência, portanto, não pode ver a Deus naquilo que Ele é, mas somente através de como Ele se manifesta na realidade.
E aqui é mais um aspecto da resposta a esta pergunta fundamental. A mente humana pode conhecer Deus? Sim, mas não nele mesmo, naquilo que ele realmente é. Somente Deus pode conhecer a si mesmo a partir do que ele é. E o homem pode conhecer Deus como então? Através de como ele se manifesta no mundo, ou através de toda a realidade, porque tudo aquilo que existe de alguma forma participa desse ser. Então, conhecendo o ser de todas as coisas, o homem pode conceber intelectualmente este ser em plenitude, esta essência divina, este ato puro que também é a plenitude do ser. Então, é impossível ao intelecto humano ter a visão da essência divina. O próximo slide responde um outro aspecto dessa pergunta. A nossa inteligência está dirigida especificamente para o conhecimento da essência das coisas materiais. O imaterial só pode ser representado a partir da concepção que nós formamos dos corpos, portanto, por analogia. Por isso que quando pensamos Deus, nós temos uma certa dificuldade, porque Deus é puro espírito. E para nós é difícil pensar o puro espírito, porque mesmo intelectualmente, nós damos uma certa forma corpórea àquilo que nós conhecemos espiritualmente. E é por isso que ao longo da história, da arte, e isso nós estudamos no curso de estética, as representações de Deus são sempre materiais. Então, quando você pensa lá na imagem da Trindade, nos grandes quadros, nas grandes pinturas, você vê lá o Pai representado também materialmente. Por quê? Nós precisamos dar forma ao imaterial, porque o imaterial puro e simples nós não somos capazes de conhecer. E ainda que nós vejamos aquela imagem e sabemos que Deus é puro espírito, esse conhecimento se dá por analogia. E este é o papel da arte, estimular a imaginação e elevá-la também ao imaterial. O mesmo vale para os anjos. Quando nós pensamos nos anjos, nós os representamos corporalmente. Mais uma vez a pergunta: é possível a mente humana ver a Deus? Já respondemos em parte essa pergunta. Por outro lado, é a outra parte da resposta, não há um impedimento para que a inteligência humana obtenha um certo conhecimento da essência do ser divino a partir dos seus efeitos criados. É o que eu falei anteriormente. A partir daquilo que Deus é, e de como ele se manifesta na realidade, nós podemos, por analogia, por abstração e por relação pessoal, conhecer o que Deus é. E também podemos conhecer Deus através da fé, através da revelação, que é uma iniciativa do próprio Deus em revelar quem Ele é e como Ele espera que nós nos relacionemos em relação a Ele. Esse é o conhecimento da fé, que de nenhuma forma é incongruente com a razão. Por isso dizia Santo Agostinho, credo ud intellecto, crer para entender, entender para crer. Eu posso ter um conhecimento de Deus através de suas causas, das realidades criadas, sem dúvida nenhuma, mas esse conhecimento nunca será a partir daquilo que Deus é em si mesmo. Eu só posso conhecer, portanto, o que Deus é em si mesmo, se Ele mesmo o revelar. E na nossa fé cristã, nós acreditamos que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno do Pai, o seu Verbo, revela quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus Cristo, portanto, veio não apenas para nos salvar, mas para nos dar a conhecer quem Deus é nele mesmo. Esse conhecimento não seria possível se não fosse uma iniciativa e uma revelação do próprio Deus. Aristóteles concebe, por exemplo, um Deus único, um Deus que é a causa de todas as coisas, um primeiro motor. E Santo Tomás explica isso e nós estudaremos ao longo do nosso curso, por exemplo, as 5 vias da prova da existência de Deus. Mas de nenhuma forma, somente intelectualmente nós podemos conhecer o que Deus é nele mesmo. Aí, somente pela fé. Isso Kant também concorda e ele classifica todas as provas da existência de Deus, nós veremos isso mais para frente, como provas ontológicas,
cosmológicas ou provas morais. Então, já está respondido aí, vamos apenas finalizar o slide. Assim como pela razão chegamos à existência de Deus, pela mesma razão desejamos conhecer a sua essência. E esta deve, de algum modo, ser acessível. E é claro que esbarremos sempre na desproporção entre a nossa capacidade de conhecer e o objeto do conhecimento que é Deus. É por isso que Deus se fez homem, para resolver esse problema, porque não seríamos capazes por nós mesmos de conhecer quem Ele é por Ele mesmo, mas sim os seus sinais neste mundo. E aí, uma questão muito interessante, queria que você visse aí agora o último quadro, né, que ilustra, né, esse quadro de Michelangelo, que está lá estampado na Capela Sistina. O homem não poderia conhecer a Deus se não fosse uma iniciativa do próprio Deus. Inclusive, essa foi uma questão levantada também no Concílio Vaticano II. É possível ao homem conhecer a Deus sem a fé? E a resposta encontrada foi a seguinte: é possível ao homem, somente através da razão, a partir das realidades criadas, o conhecimento de Deus, sem que esteja em fluxo a fé. Vamos pensar em Aristóteles, por exemplo, mas jamais, ainda olhando este quadro, sem a graça. Portanto, o conhecimento de Deus através das realidades criadas, sem dúvida nenhuma é possível sem a fé. Eu posso conceber a Deus sem ter fé, mas jamais posso conhecê-lo sem o auxílio da sua graça. Porque mesmo a inteligência é uma criação divina. É isso aí, meus queridos alunos. Espero que tenham gostado da aula de hoje. É uma aula densa, com conteúdos importantes, mas que se você ver e rever com calma, você vai ver que nem é tão difícil assim. Que Deus te abençoe e um bom estudo. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.